Oi pessoal, nesta aula vamos falar sobre a abordagem de hardware para possibilitar o paralelismo a nível de instrução através de processadores com arquitetura superescalar, que permitem a múltipla emissão dinâmica de instruções e o seu tratamento. Na múltipla emissão dinâmica, a CPU ela permite que a escolha de várias instruções por ciclo, a quantidade de instruções por ciclo, vai depender do número de replicações do hardware dentro dos estágios do seu pipeline, tá? Então, ele tem que definir quantas instruções serão enviadas. Nesse ponto, também conta operações NOPs, tá? São as bolhas para evitar os hardwares estruturais e de dados, além de algumas informações necessárias com relação a uns hardwares de controle, em especial para as operações de desvio. Hardware estrutural, não tínhamos falado até então, mas nesse caso específico, quando temos o superescalar, o hardware estrutural, ele vai ser uma grande dificuldade, mas um ponto a ser analisado. Através do que quantas instruções eu posso passar, vai depender de quantas ALUs eu tenho, quantas ALUs o processador tem, quantos elementos de registradores ele tem. Então, essa é que vai definir o quão de paralelismo real de conjunto de instruções que podem ser iniciadas no mesmo ciclo, tá? Então, ele evita a necessidade do escalonamento pelo compilador. Tira um pouco daquela complexidade do compilador e passa a complexidade para o processador, para o hardware, tá? Então, o hardware do processador, ele vai ser implementado de uma forma a ter uma semântica do código identificada e garantida pela própria CPU, certo? Que vai se realizar isso dinamicamente, na identificação das instruções que podem ser executadas em paralelo, certo? As que precisam ser divididas em pacotes distintos, ok? E quando houver erro, o que é que pode ser feito para correção, tá? Lembrando do rollback, que vai ser necessário em qualquer uma delas quando der erro. Aqui está um exemplo do escalonamento dinâmico dentro de um pipeline. Vamos considerar de novo o MIPS, tá? Lembrando que o MIPS, ele passa instruções de 64 bits sendo formado pelas 32 bits mais significativos por uma instrução lógico-aritmética ou de desvio e os 32 bits menos significativos por uma instrução de load ou de store. Okay? Nesse exemplo, tem uma operação de load, onde vai ser colocado o valor lido da memória no registrador T0 e este valor já vai ser utilizado na próxima instrução de soma, o soma unsigned, com o registrador T2, tá? Com o conteúdo do registrador T2. Então, aí já é uma identificação, logo em execução, em tempo de execução, de que existe uma concorrência de dados dentro dele. Então, essa operação do add unsigned, dela não pode ser executada logo depois do load, tá? Então, só lembrando, então, nesse caso aí eu teria um NOP com o load, mas na próxima instrução não poderia ser esse add-u com um NOP, tá? Esse add-u precisa de mais um ciclo de execução para que ele possa ser utilizado. Para isso, posso reordenar esse código passando a operação de subtração para antes do add, tá? Vocês podem perceber como ele está trabalhando com os registradores T3 e S4, esses valores eles não são utilizados, esses registradores não são utilizados nas duas instruções anteriores, certo? Então, essa operação de sub, ela pode ser executada antes da de add, certo? E depois, aí sim, seria a operação do add-u, com a operação de NOP e, por fim, uma de desvio, que é o SLTI, e mais uma de NOP, ok? E como é que essa CPU ela consegue escalonar dinamicamente essas informações? Usando buffers, tá? O grande diferencial aí é o uso desse reservation station, tá? Onde vão estar os valores reservados para início de instrução e desenvolvimento dessas instruções. Tá? Então, o que é que vai acontecer? O processador ele vai obter da memória a conjunto de instruções, para mim, as duas instruções, no caso, que vão ser executadas, tá? Vai decodificar. Depois de decodificar, esses valores dos operandos, eles são armazenados dentro desses reservation station, tá? Desses registradores extras de buffer, eles vão armazenar esses operandos aí, e esses operandos são enviados para as unidades funcionais, certo? Essas unidades funcionais podem ser unidade lógica aritmética, elementos para extensão de sinal, para leitura leitura escrita de memória e por aí vai. Dado o retorno dessa informação, ele vai ou voltar para armazenar os dados
novamente dentro dos registradores reservados porque ocorreu algum tipo de erro na execução, tá? Ou ele pode liberar esses registradores, esses buffers, para que sejam atualizados para as próximas instruções ou próximos operadores, certo? Então, tem a decodificação, depois de pegar a informação e decodificar, os operandos são enviados para são colocados dentro de buffers, onde eles vão ser manipulados, certo? Depois, esses valores vão ser enviados para as unidades operacionais. Dentro dessas unidades operacionais, de acordo com a operação que foi decodificada, lógico, ele vai executar. O resultado, ele vai ser armazenado também nos buffers, tá? E a unidade de controle, ela vai identificar se os buffers, eles podem ser zerados, ou seja, eles podem ser liberados para sobrescrever, ou se precisa voltar para ele, para o dado anterior da execução da função. Tá? Então, o dado que estava antes de executar, de passar pelas unidades funcionais. Okay? Para isso, ele precisa ter a renomeação dos registradores. Essas estações de reserva e os buffers de reordenação, efetivamente, eles precisam ser renomeados. Essa renomeação, ela é utilizada para permitir, facilitar, na verdade, a implementação com a utilização de nomes de registradores já trabalhados dentro do banco de registrador. Só que tem que existir uma definição e uma definição de qual registrador está sendo mapeado em qual registrador do banco de memória, tá? Então, esse mapeamento precisa ser armazenado, né, a informação no processador. Então, durante a emissão da instrução para a estação de reserva, se o operando está disponível no banco de registradores ou no buffer de reordenação, então ele é copiado para a estação de reserva, tá? E não é necessário mais o registrador, então ele pode ser reescrito. Posso liberar aquele registrador para outras operações. E se o operando ainda não está disponível, ele será enviado para a estação de reserva de alguma dessas unidades funcionais e a atualização do registrador, ela pode não ser necessária. Então, fica lá liberado para ser utilizado também. E como é que são feitas, finalmente, as especulações num processador superescalar? Certo? Quando eu tenho várias unidades de hardware que são replicadas, então se permite o paralelismo real de instruções dentro de estágios de execução do processador. Então, aumenta de forma exponencial a complexidade do desenvolvimento do mecanismo de especulação. Tá? Então, fazer a predição dos desvios e continuar emitindo instruções é um problema muito grave para ele, tá? A forma como essa especulação ela é realizada, ela pode transformar a arquitetura que está sendo utilizada de impeditiva, certo? Então, tem que ser muito bem criada, muito bem feita todos os elementos de predição dentro de uma arquitetura superescalar, tá? A especulação no load, ela tem que evitar atrasos do load do dado e considerar também falhas de cache. Então, essa parte, por exemplo, ela não pode ser implementada em software. O compilador ele não tem o poder de identificar, antes da execução, se vai existir uma falta na cache ou não. Isso é em tempo de execução mesmo. Então, o processador ele precisa se readequar a essa nova informação para dar continuidade também à execução ou não da instrução, tá? Predizer o endereço efetivo do load, sabendo que existe uma falta numa cache, isso significa ter que atrasar esse load para poder o valor a ser carregado seja correto, tá? Predizer o valor a ser carregado também vai ser um problema, até porque com uma falta dentro da cache, o retorno ele vai ter que ser atrasado, tá? Carregar os dados antes de completar stores pendentes, porque o dado ele precisa ser armazenado, continuar no buffer até que o store seja executado corretamente, tá? E adiantar valores do store para a unidade de load para poder, depois de erros como esse, ser repassado vários dados concomitantemente. Então, e não dar o commit, ou seja, não atualizar as bases de reserva, tá? Até que a especulação do load ela seja completamente resolvida. Tá? Então, por que fazer o escalonamento dinâmico? Certo? E por que não deixar apenas o compilador escalonar o código? Primeiro que nem todos os stalls são previsíveis. Como eu comentei no slide anterior, existem as falhas de cache, por exemplo. O dado não estava disponível, o compilador nenhum consegue identificar problemas como esse. Tá? Nunca consegue escalonar ao redor de brains.
O destino do branch, ele é determinado dinamicamente. Então, durante a compilação é muito difícil, especialmente numa operação de if and else, que é 50-50%, identificar qual deles seria. Certo? Nessas opções são utilizados mecanismos de predição dinâmicas que identificam de acordo com a execução qual a chance dele entrar no if ou no else, por exemplo. E a implementação de diferentes conjuntos de instruções, ele passa a ser quase que um impeditivo para o compilador conseguir identificar as latências, quais são os diferentes tipos de hazard que podem aparecer e qual é a necessidade de inserções de bolhas, tá? Então, se esse compilador não foi feito especificamente para um determinado conjunto de instruções de uma arquitetura conhecida, não sabe, por exemplo, quantos NOPs ele tem que inserir entre instruções para permitir sua execução. E a múltipla emulsão, então, finalmente ela funciona? Sim, ela funciona bem, mas ainda não do jeito que gostaríamos, exatamente por esses problemas de conseguir predizer. Até porque um algoritmo ótimo ou próximo de ótimo de predição, ele pode ser tão custoso que não vale a pena, tá? Então, os programas, eles possuem dependências reais que limitam completamente o paralelismo a nível de instruções, certo? Esses impedimentos, por sinal, eles aparecem grande parte por culpa nossa, por culpa dos programadores na criação de códigos extremamente dependentes que não dá para ser otimizado, certo? E algumas dessas dependências são difíceis de eliminar, por exemplo, o pointerializing, a mesma memória com ponteiros diferentes, com nomes diferentes acessando ao mesmo elemento de memória. Como identificar isso? Em nível, em nível estático, enquanto o código não foi gerado, não está em execução, tá? Alguns paralelismos, eles também são difíceis de expor, como o tamanho limitado dessa janela de emissão de instrução. Depois de quanto tempo eu posso mandar esse conjunto dessas instruções, tá? Quantas instruções vão estar dentro desses pacotes, se estão ok ou não, tá? O atraso na memória e a largura de banda limitam bastante e ela dificulta a manutenção do pipeline nos tempos corretos de execução e a necessidade posterior de inserção de bolhas, tá? Para poder ser condizente com o atraso que vai ser tido com a leitura dessa memória, tá? E a especulação, ela pode ajudar muito se ela for bem feita, mas se não for, vai perder, no final das contas, bastante em desempenho. Além da questão da eficiência energética, porque a complexidade do escalonamento dinâmico, ele vai interferir diretamente no aumento do consumo energético desse processador, certo? Então, se você analisar aqui nessa tabela, alguns cores antigos, por sinal, tanto single cores como multi-cores, alguns desses single cores, eles passam a ter até mesmo um desempenho, tanto com relação à taxa do clock, como com relação à potência dissipada, melhor do que alguns elementos aí com cores múltiplos, tá? Então, nem sempre trabalhar com o mais complexo, o que dá possibilidades maiores, vai ser mais interessante. Muitas vezes, o mais simples é o mais confiável, é o mais rápido. Até entrando naqueles princípios de projeto, tá? Sempre fazer o mais simples é melhor, tá? O mais simples, ele tende a ter uma resposta melhor. Mas, se temos a possibilidade, lógico, de execução em paralelo, ela tem que ser discutida, ela tem que ser utilizada, ela tem que ser trabalhada para o melhor, tá? Mas com cuidado com algumas armadilhas que aparecem durante a construção desses conjuntos de instruções e a implementação em cima delas, tá? Então, conjunto de instruções muito complexas normalmente vai significar overhead, tá? Para fazer o pipeline funcionar corretamente. O uso de modos de endereçamento complexos, por exemplo, acesso indireto à memória através de registradores, isso vai ter efeitos de atualização de registradores, de acessos à memória muito maior, e isso vai impedir também, vai diminuir bastante o desempenho desse processador. E os desvios atrasados, tá? Os pipelines avançados, eles possuem grandes slots para desvios atrasados. Esses desvios atrasados, devido à informação que não chegou, ou problemas com relação à predição. E a múltipla emissão com escalonamento dinâmico a nível de instrução, as dependências, como falamos, elas vão limitar bastante o alcance desse paralelismo. E a complexidade, ele vai também chegar na barreira do consumo energético. Então, tem um ganho significativo, porém, tem que contrabalancear com o ganho com as perdas também, certo? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje.
Se vocês continuam com dúvidas, compareçam às aulas síncronas, tá? Me procurem. Lembram, toda quinta-feira eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, certo? Ou usem o fórum, tá? Tchauzinho. Até a próxima aula.